RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Alexandre Camargo. Alexandre é professor da Universidade Cândido Mendes do Rio, ele é sociólogo, historiador e um especialista sobre censos demográficos e estatísticas públicas. Alexandre, é um prazer então te receber aqui na RFI hoje. O prazer é meu, Maria Emília, obrigado por estar aqui. Então, Alexandre, você atualmente é professor visitante, né, do Instituto da École des Hautes Études en Sciences Sociales, aqui em Paris, e você continua trabalhando, então, com essa questão dos censos demográficos. Primeira pergunta, Alexandre, quantos brasileiros nós somos exatamente? Eu acho que você seria a pessoa certa para eu fazer essa pergunta. Olha, aproximadamente 210 milhões, não é? Mas é um número que está em constante mutação. E que vamos ver agora no censo de 2020. Aliás, essa entrevista é muito oportuna, porque esse ano, então, é o ano de um grande censo no Brasil. A cada 10 anos, os censos demográficos são realizados. Alexandre, você fez todo um trabalho, uma pesquisa sobre um histórico, né, dos censos demográficos brasileiros. E nesses censos estão embutidas muitas questões ideológicas, sociológicas, e começando então pelo primeiro censo do país, que é em 1872, no Brasil Império, um censo meio utópico, né, que mostrava um Brasil que não era o verdadeiro, não é isso? Sim, essa questão de mostrar o Brasil verdadeiro é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. No caso, em 72, a gente teve uma situação muito particular, porque, por exemplo, todos os brasileiros foram considerados católicos, né? Por condição de nascimento, por ser um país em que a igreja e o Estado eram só. E todos os escravos eram considerados africanos, embora a maioria deles, depois da abolição do tráfico, já tivessem nascido no Brasil, apenas porque se considerava que, diante da abolição da escravidão, eles não fariam, digamos, parte da nação brasileira. Quer dizer que essa questão da escravidão, aliás, marcou toda a história dos censos brasileiros, nessa categorização, né, das cores e das raças, não é isso? Sim, começa com o interesse sobre a escravidão, né? O censo de 72, inclusive, foi um meio para calcular o impacto que a abolição produziria no Brasil, e depois esse passa pela adoção da categoria cor e raça, né? Muito marcante a partir do censo de 1890, primeiro numa perspectiva de branqueamento da população, né? E depois a gente vê isso mais recentemente, onde essa categoria de cor e raça é muito politizada a partir do surgimento do movimento negro, dos movimentos sociais, que passam a ter também uma perspectiva de definir como eles vão ser contados, né? O que conta e como conta. Só para os ouvintes que estão nos ouvindo, para resumir, a gente pode dizer hoje uma classificação racial, não sei se está correto dizer, nós temos 5 categorias no Brasil: branco, preto, pardo, amarelo e indígena, seria isso? Sim, exato. São categorias que já vêm acompanhando nos últimos censos da população brasileira. O que houve é uma grande evolução, né? Porque os negros, né, eram uma minoria, né? Até não sei que você pode dizer para a gente, e hoje os pardos ou mestiços constituem a maioria da população brasileira. Isso é uma dificuldade de entendimento, porque, na verdade, até os anos 80, aproximadamente, se entendia que pardo era também um gradiente, um intermediário para branco. Então, ele era mais contado como um vir a ser branco, né? Como dentro de um processo de embranquecimento. Embora pardos fossem aproximadamente 45% da população nesses censos de 30, 40 anos atrás. E de lá para cá aconteceu um movimento inverso, que é a tentativa de apropriação, né, do movimento negro, de conscientização, que as estatísticas ajudaram a demonstrar, da desigualdade racial no Brasil, do racismo estrutural no Brasil, e a partir de então pardo também é uma categoria, junto com preto, que passa a totalizar o contingente de população negra do Brasil, que aí passa a ser a maioria, que hoje estaria na casa de 55% aproximadamente. Agora, Alexandre, essa expressão pardo, ela não é uma unanimidade, não é isso?
Não, ela não é uma unanimidade, longe disso, né? Já se fizeram pesquisas abertas, com questionários abertos, para captar como que os entrevistados preferem se, os brasileiros preferem se veem sua cor. E, sem dúvida, as respostas foram muito maiores em termos de moreno claro, né? Mas, na verdade, pardo é mantido oficialmente para garantir a comparação histórica, justamente para poder garantir a comparação com a eficácia das políticas de inclusão racial. E no histórico de todos os censos no Brasil, de 1872 a 2010, né, que foi o último, a questão racial ela foi objeto de omissões, né, ou de manipulações, não é isso? Sim. É uma questão polêmica nos censos. Muito. É uma polêmica, assim. Ela, por exemplo, ela não foi contada no censo de 20, que era o auge das ideias da eugenia no Brasil, né? Quando na era Vargas. E depois na era Vargas, no censo de 40 também. Aí ela foi retirada por pressão do chefe do Departamento de Propaganda e Imprensa, Lorival Fontes, para que a população aparecesse mais branca diante da conjuntura de guerra e do nazismo. Aliás, foi para isso, inclusive, que a política de imigração europeia, né, de atrair os europeus para o Brasil, vem um pouco dessa ideia de embranquecimento da população, né? Inicialmente com o projeto de imigração, né? Uhum. O tipo de imigração europeia que foi selecionado, mas depois, inclusive, com a ideia de que nós somos não só embranquecidos fisicamente, mas culturalmente, né? Uhum. E chegando, então, ao censo de 2020, né? Há algumas polêmicas sobre o governo Bolsonaro, deu algumas declarações dizendo que vai reduzir o número de funcionários, porque o censo custa caro, não é isso? É um orçamento importante. O censo até hoje, a pesquisa e a operação mais cara que um Estado-nação pode realizar no mundo. Então, ele de fato custa muito caro porque ele é a base de todas as políticas públicas de planejamento estatal, inclusive de empresários, de mercado, de grupos e movimentos sociais. Daí a sua centralidade realmente para a população e para a vida social e para o Estado. Então, você tem uma ideia do orçamento para fazer esse censo? O orçamento estava previsto nos moldes projetados de 2010 para 3 bilhões e 100 milhões de reais e foi reduzido para 2 bilhões e 300 milhões de reais, uma redução de cerca de 25%, né, do orçamento que deveria estar esperado para ser destinado à realização do censo 2020. Fala-se que governos considerados autoritários, que poderia ser o caso do governo Bolsonaro, segundo certas considerações políticas, ele poderia manipular, escolhendo as perguntas ou omitindo algumas perguntas. Parece que na época da ditadura, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas na época da ditadura houve uma omissão em relação aos quesitos de cor. Sim, foi feita essa omissão, a gente até se referiu aqui a ela, foi expressa via governo, mas no caso de hoje é um pouco diferente, porque a sociedade brasileira realmente é um contexto de redemocratização, a vigilância em torno do que se faz com o censo, né, do que entra, do que sai, do que é contado não é muito maior, e as controvérsias em função disso também. Então, há um corte que é orçamentário, mas o que existe hoje, e não é só no Brasil, é um movimento de desconfiança, de ceticismo em relação, desacreditação em relação às estatísticas e aos resultados do censo, né? Então, por exemplo, Bolsonaro deu várias declarações de que gostaria de fazer com que o IBGE integrasse na estatística de emprego do Brasil as ocupações informais, que o IBGE conta de maneira separada, justamente porque são pesquisas com finalidade diferente para monitorar a condição do emprego no Brasil. Então, todo o trabalho informal seria considerado como parte do mesmo conceito de emprego, segundo gostaria o presidente. E a resistência técnica é muito grande em relação a isso. Ou seja, pode haver uma tentação de, como no Brasil Império, mostrar uma imagem de um Brasil utópico e idílico.
Sim, um Brasil idílico, uma manipulação da imagem que os números podem produzir, né? No caso de que não existe precarização do trabalho no Brasil e de que na realidade a condição, o governo é eficiente, é eficaz. Ok. Muito obrigada por todas essas informações. Foi um prazer, então, te receber. Alexandre Camargo, professor da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e convidado aqui de uma grande instituição francesa e especialista em censos demográficos. Muito obrigado, Maria Emília.